capítulo 22, o verso de número 31. Lucas, capítulo 22, verso de número 31. Lucas 22, verso 31 diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Oremos ao Senhor. Pai santo e querido, nosso louvor e a nossa gratidão a Ti, ó Deus, nessa hora, pelo privilégio que temos, ó Pai, de nos reunirmos como igreja, em comunhão, diante da Tua palavra, para ouvirmos a Tua voz. Já declaramos louvores ao Teu nome e declaramos o Teu amor sobre a nossa vida e cremos assim, mas nessa hora, Deus, nós suplicamos ao Teu Santo Espírito que visite-nos, ó Deus, por meio da Tua palavra e nos traga a compreensão de qual seja a Tua vontade para as nossas vidas. Tu conheces, ó Deus, os anseios da nossa alma, os desejos do nosso coração, os nossos medos, as dúvidas, ó Deus, as angústias que sobem à nossa alma. Mas nós queremos nessa hora nos derramar ante a Tua presença e permitir que o Senhor nos renove, nos fortaleça e nos abençoe por meio da Tua palavra e do Teu Espírito para a glória do Teu nome. Te agradecemos, ó Deus, por esse privilégio e Te louvamos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Você pode sentar-se. Eu quero pensar nessa noite com você, rapidamente, sobre processos e propósito. Todos nós nascemos com um propósito estabelecido por Deus na eternidade. Nenhum de nós estamos aqui ou existimos por acaso. Deus sonhou com a nossa vida antes do nosso nascimento. O salmista diz que Ele nos conheceu, a substância ainda informe. E Ele estabeleceu para nós, queridos, um propósito excelente. E que atingir a esse propósito de Deus é alcançar a plenitude de vida. Vivemos um tempo de pessoas frustradas, porque vivem em busca da satisfação e da realização das suas vidas, na busca daquilo que traga prazer e satisfação pontual, momentânea e dessa vida, e não conseguem atingir os propósitos de Deus, que traz a satisfação plena, que transcende a essa realidade e que nos conduz a uma alegria, uma satisfação verdadeira. É interessante que todos nós gostamos de ouvir e saber que nós nascemos com um propósito, de que Deus tem um propósito para a sua vida, que Deus estabeleceu um plano para a sua vida. E nós comumente nos preparamos e vimos a igreja e procuramos na palavra alcançar esse propósito ou descobrir qual é o propósito de Deus para a minha vida. Mas o que chama a atenção é que muitos de nós, quase sempre, ignoramos o caminho para chegar a esse propósito de Deus. E o caminho a esse propósito, queridos, sempre passa por alguns processos de vida. Talvez você já tenha se pego nesses dias pensando sobre a realidade que nós estamos vivendo e parece algo surreal. Porque nós não estamos falando meramente de um vírus que ataca o físico do homem, mas nós temos, queridos, refletido e percebido uma realidade que tem atingido vários aspectos da realidade humana. Eu cheguei aqui, estava ali na porta, e em outros tempos nós não tínhamos qualquer restrição
de apertar a mão, de dar aquele abraço caloroso, de dar aqueles tapas santos nas costas, porque é a nossa forma de interagir e de ser. Hoje a gente fica reticente, né? Eu tomo a iniciativa, eu lanço logo a mão, mas aí o irmão já vem com um soco, o outro já dá aqui o cotovelo, e isso a gente naturaliza, mas é algo absurdo, porque fere algo que é essencial para a igreja, são as expressões de comunhão. E nós temos essa tendência de nos acostumarmos, nos amoldarmos a uma realidade que não é normal, e que afeta sim. Mas o fato é que nós, queridos, não nos preparamos para isso. Quem imaginou que na virada de 2019 para 2020, nós experimentaríamos algo que mudaria completamente a realidade das relações humanas e quantas perdas acumularíamos nesse tempo? Quem imaginaríamos que chegaríamos em 2021, praticamente metade do ano, e não temos ainda no horizonte um vislumbre de resolução? E o que chama a atenção, queridos, é que todos nós, para alcançarmos o propósito de Deus, passaremos por processos, cada um dentro da sua intensidade, da sua grandeza, mas todos nós passamos por processos para alcançar os propósitos do Senhor. O texto que nós lemos narra a experiência de Pedro em sendo avisado que ele passaria por um processo que Jesus identifica da seguinte maneira: Pedro, você foi requerido por Satanás para ser peneirado. Na nossa linguagem hoje seria algo, olha, vou passar por um estreito, vou passar por um momento de provação, vou passar por um deserto. Jesus diz a Pedro: Pedro, você vai ser peneirado. A metáfora de Jesus, queridos, se dá no processo de colhimento do trigo, em que ele passa por vários processos de moagem para separação das ervas daninhas, do joio, para que se torne a farinha, e depois da farinha se possa produzir o pão. Entre a semeadura do trigo e o pão há um processo, assim como há um processo na nossa vida. O que chama a atenção é que quando nós estamos nesse caminho de processos, nós temos a tendência de clamar a Deus e de pedir ao Senhor que nos livre dessa realidade. Mas o que chama a atenção é que nós não podemos, e o Senhor não vai impedir que nós passemos por esses processos, porque são eles que vão gerar em nós maturidade, apontar para nós o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Nós não podemos pedir que o Senhor nos isente dos processos. O apóstolo Paulo diz que nós não veio sobre nós tentação que não fosse humana, mas que juntamente com a tentação, Deus que é fiel, proveria o livramento de sorte que nós pudéssemos suportar. Então a oração que nós devemos fazer no momento da aflição, no momento do processo, do deserto e do estreito da nossa vida é: Senhor, fortalece-me para que eu suporte o processo. Pedro foi um homem que experimentou um processo em sua vida, para que ele deixasse de ser Simão e se tornasse Pedro, o grande Pedro, o líder da igreja. Ele precisou passar por alguns processos na sua vida. Assim como Pedro, nós não podemos desistir diante dos processos, mas devemos suportar para viver os propósitos do Senhor em nossas vidas. Talvez suba ao nosso coração em dado momento aquele sentimento de abrir mão de tudo, aquele sentimento de que não vale a pena, de que você não vamos conseguir, de que a nossa luta é vã, de que não faz sentido, de que não vale a pena. Mas a grande verdade é que nós não podemos desistir, ainda que seja mais fácil, mais cômodo, ainda que as circunstâncias atestem que essa é a única alternativa.
não vamos desistir em meio aos processos, para que, suportando-os, possamos viver os propósitos do Senhor. A história de Pedro nos mostra o quanto esse homem nos é como inspiração para vivenciarmos esse tempo presente, em que toda a igreja do Senhor está sendo peneirada. Irmãos, tem sido doloroso observar a igreja do Senhor nesses dias e vermos algumas pessoas simplesmente voltando atrás, se embaraçando com as coisas dessa vida. Pessoas que perderam o foco, que acostumaram a não mais sentir a presença de Deus, que acharam com indiferença o estar aqui ou não estar. Tem sido doloroso ver pessoas naturalizando o pecado. Já não há mais aquela busca arrependida pelo perdão de Deus, mas uma justificativa para a naturalização de uma prática que simplesmente não se quer abandonar. Esse é um tempo de definições, em que nós nos apegamos a Deus com amor e vislumbramos a salvação que, segundo o apóstolo Paulo, nos diz, é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais próxima hoje do que no princípio, quando nós cremos. Ou simplesmente voltar atrás. Não dá para estarmos indiferentes ao tempo que nós estamos vivenciando. O apóstolo Pedro, na narrativa de Lucas, o capítulo 5, o evangelista diz que Pedro estava ajeitando, lavando as suas redes, e ele vê vindo um homem chamado Jesus, apertado por uma multidão, e Jesus entra no barco de Pedro, e ele começa a ensinar aquela multidão a partir do barco de Pedro. Em terminando o seu discurso, Jesus despede a multidão, olha para Pedro e diz: Pedro, faze-te ao largo, vamos ao profundo, lance a sua rede. Pedro então, no primeiro momento, se mostra resistente, e ele diz: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e não apanhamos nada, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Sabe, queridos, o que eu começo a entender, e esse primeiro momento de Pedro com Jesus mostra muito da sua personalidade impulsiva, da sua personalidade impetuosa. Pedro diz: Senhor, já trabalhamos a noite inteira. E Pedro começa a perceber a partir dali que não era por suas habilidades, por sua capacidade, por seu conhecimento, mas sob a palavra de Deus. Pedro começa a entender que o fracasso de uma noite é a possibilidade do recomeço, de que os processos, queridos, não são desenvolvidos em um triunfalismo, mas que há momentos de lágrimas, de dores, de perdas, e que mesmo nesses momentos nós não podemos deixar de viver segundo a palavra de Deus. Pedro diz: Senhor, na minha capacidade, trabalhei a noite inteira e só alcancei a frustração, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Pedro agora não age mais segundo o seu conhecimento, apoiado nas suas habilidades, mas agora Pedro, sob a palavra do Senhor, lança a rede, e ele começa a ver as redes se mexerem, cheias de peixe, e ele começa a puxar de tal forma que o barco quase vem a pique, e eu começo a imaginar Jesus ali o ajudando, e ele faz sinais aos seus companheiros para que venham ajudá-los, e eles conseguem arrastar a rede cheia de peixes à praia. E aquela é a pesca maravilhosa. Irmãos, todos sabiam que algo sobrenatural havia acontecido. Pedro, consciente do milagre que operava, que havia acontecido, ele chega diante do Senhor e se prostra. E ele diz: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Sabe, queridos, a atitude de Pedro é a única atitude possível do homem diante de Deus. É o reconhecimento da sua indignidade. Pedro chega diante do Senhor e diz: Senhor,
Eu não sou digno, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Porque à vista da pesca maravilhosa que fizeram, o temor se apoderou de Pedro, Tiago e João, que eram sócios. Jesus então olha para Pedro e diz: não tenha medo, de hoje em diante, você vai ser pescador de homens. Jesus naquele momento revela a Pedro o seu propósito. Você era pescador de peixes, mas a partir desse encontro transformador, você vai ser pescador de homens. Pedro então deixa tudo, deixa os peixes, os barcos, as redes e passa a seguir a Jesus. E aquele era o início do processo de Pedro. Ele começa agora a andar com Jesus, a seguir a Jesus, ao ouvir os seus ensinamentos, ao testemunhar os seus milagres. Pedro, em dado momento do ministério de Jesus, ele ouve o mestre a perguntar, Mateus capítulo 16, Jesus já era bastante conhecido na região, as multidões vinham ao seu encontro, e Jesus pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Pedro então diz: Senhor, uns dizem que você é Jeremias, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é João Batista ou algum dos profetas. Havia uma confusão sobre quem era Jesus. Então Jesus pergunta aos seus, aos 12, e vocês quem dizem que eu sou? Pedro então toma a frente e diz: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Naquele momento Jesus olha para Pedro e diz: bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus te revelou. Pedro tem a primeira revelação extraordinária. Um simples pescador de peixes agora consegue, por revelação de Deus, identificar o Cristo de Deus. O Senhor diz: também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves dos céus, tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Jesus revela a Pedro a autoridade que está lhe dando e aonde quer usá-lo para a edificação da sua igreja. Pedro começa a experimentar coisas extraordinárias, jamais pensadas, e esse era o início do processo da vida de Pedro. Pedro sobe com Jesus no monte, conhecido como o Monte da Transfiguração, capítulo 17 de Mateus. Jesus sobe com seus discípulos e de repente o rosto de Jesus começa a resplandecer como o sol, e a sua pele se torna branca como a neve, e aparecem ali Elias e Moisés falando com Jesus. E Pedro, Tiago e João estão ali naquele momento impactados com aquela cena, sem saber o que fazer, como se portar. E ele diz: Senhor, é bom estarmos aqui. O Senhor quer que façamos 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e a outra para Elias. De repente uma voz dos céus diz: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Os discípulos então se colocam com o rosto em terra e sentem o toque do Senhor dizendo: levante-se, vamos embora. Já não tinha mais ninguém ali a não ser Jesus. Aqueles homens estão atemorizados, mas exultantes com aquela experiência. Jesus prossegue ensinando, fazendo milagres. Em dado momento, Jesus desembarca em Cafarnaum. E ele é abordado por um homem, ou uma autoridade, o principal da sinagoga, um homem chamado Jairo. Aquele homem chega até o Senhor, ele se prostra aos pés de Jesus. E ele diz: Senhor, a minha filha está horrivelmente enferma, mas vem, impõe a mão sobre ela e ela viverá. O Senhor então se dispõe a ir com aquele homem, e ele segue com uma multidão à casa do chefe da sinagoga. Em chegado dado momento, Jesus para, e ele começa a indagar os discípulos sobre quem o havia tocado.
Porque havia uma mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue e que ela já havia padecido várias situações e vários tratamentos sem conseguir êxito, antes pelo contrário, indo de mal a pior e despendendo todos os seus bens. E aquela mulher tinha no seu coração uma convicção. Ela diz: se eu apenas tocar na orla da sua veste, serei curada. E ela vem por detrás, toca na orla da veste do Senhor, e ele percebe que de si saiu poder. Ele diz: alguém me tocou, porque eu senti sair virtude de mim. A mulher se apresenta diante do Senhor, trêmula, porém consciente do milagre que havia sido operado em sua vida, e ela declara ao Senhor toda a verdade. Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Naquele momento, aquela multidão é abordada por alguns dos servos do chefe da sinagoga, que chegam para ele e dizem: olha, a tua filha já morreu, não incomodes mais o mestre. Aquele homem impactado com aquela notícia terrível, eu imagino, olha para Jesus como quem diz: e agora, Senhor? E a narrativa do evangelista Marcos diz, no capítulo 5, que Jesus, sem acudir a tais palavras, disse a Jairo: não tenha medo, confie em mim. Pedro está testemunhando aquele episódio. Ele acabaram de testemunhar a cura de uma mulher do fluxo de sangue, e agora Pedro, ouvindo aquela notícia de morte e ouvindo as palavras do Senhor, ele se torna um espectador daquilo que haveria de acontecer. Jesus então vai à casa daquele homem. Em chegando lá, já havia um velório montado, pessoas que pranteavam e choravam a menina, e Jesus perguntando: por que vocês choram? Ela não morreu, ela só dorme. E começavam a zombar do Senhor. Então ele não permite que ninguém mais, senão o pai e a mãe da menina, Pedro, Tiago e João, entrasse com ele no quarto. E quando eles ali entram, Jesus toma na mão da menina, levanta e diz: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou, e Jesus a entregou aos seus pais e pediu que a dessem de comer, que dessem a ela de comer, porque ela já tinha 12 anos. Queridos, Pedro testemunha a ressurreição de uma pessoa, a cura de outra, a visão do Cristo que tem as suas vestes resplandecentes. Ele reconhece o Senhor como o Cristo de Deus, e Pedro está extasiado. Pedro está achando excelente aquele processo, e ele está ansioso por ver cumprido em sua vida os propósitos de Deus. A grande verdade, queridos, disse e repito, é que os processos na nossa vida não são feitos de circunstâncias e momentos de triunfo, mas eles também têm momentos de lágrimas, de dores, de perdas e de dúvidas. Jesus começa a mudar a entonação do seu discurso. O capítulo 6 do Evangelho de João relata um episódio de um embate de Jesus com os judeus, porque Jesus havia dito que era o pão da vida, era o pão vivo que desceu do céu, que os judeus comeram do maná do deserto e morreram, mas aqueles que comessem do pão que ele oferecia teria vida eterna. Jesus diz: olha, quem comer da minha carne e beber do meu sangue terá vida eterna. Os judeus começam a se escandalizar, porque Jesus se coloca superior a Moisés. E a narrativa de João diz que os seus discípulos começaram a comentar entre si, dizendo: quem pode suportar esse discurso? Essas palavras são muito duras. E a narrativa de João diz que muitos dos seus discípulos já não andavam mais com o Senhor, abandonaram o Mestre. Sabe, queridos, não vive o propósito de Deus quem busca viver processos de conveniência.
não vive, não alcança os propósitos de Deus quem busca viver processos de conveniência. Nós vivemos um tempo de pessoas que delimitam as suas possibilidades. Até aqui eu suporto, passou daqui, acabou. Se falar comigo de maneira mais dura, eu não perdoo. Eu vou sair. E nós vemos uma gama de pessoas intocáveis. Pessoas que se ferem facilmente em ouvir a verdade, e a verdade dita em amor. Pessoas que não aceitam mais o conselho, a repreensão, a admoestação, e simplesmente querem ouvir aquilo que é conveniente. Pessoas que não aceitam passar por um momento de dificuldades, que começam a questionar Deus, que começam a duvidar de Deus, que começam a colocar em xeque a sua própria fé. São pessoas, queridos, que anseiam os propósitos de Deus, mas não têm nenhuma disposição de suportar os processos. E não vive os propósitos de Deus quem busca processos de conveniência. Quando Jesus percebe os discípulos indo embora, ele se volta para os 12 e ele diz: e vocês também querem ir embora? Pedro, então, queridos, chega diante do Senhor com a sua personalidade impulsiva e diz: Senhor, para quem iremos nós? Se só Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos visto e crido que Tu és o Santo de Deus. Irmãos, Jesus não é uma opção, Ele é a única opção das nossas vidas. Não há um caminho de facilidades. O Senhor disse que apertada é a porta, estreito é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que acertam por ela. A porta não passou por reforma, o caminho não foi alargado. O caminho espaçoso, a porta larga é o que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. A vida do crente, queridos, é de processos, mas são processos, queridos, que são vivenciados nos vislumbres, nos propósitos extraordinários de Deus. Deus tem um propósito para a sua vida, e você não pode desistir diante dos processos de viver e suportar os processos para viver os propósitos do Senhor. Chega um momento, então, que Jesus se volta para os seus e diz: essa noite vocês se escandalizarão e vocês vão me abandonar. O texto da nossa leitura, Jesus avisa a Pedro, ele diz: Simão, Simão, Satanás vos reclamou para peneirar como trigo. Irmãos, a palavra do Senhor tem nos orientado. Jesus nunca nos enganou sobre essa realidade. Ele disse: se alguém quiser ser o discípulo, deve negar-se a si mesmo, tomar dia a dia a sua cruz e segui-lo. Ele disse que nesse mundo nós teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. O apóstolo Pedro disse que nós devemos nos preparar, porque assim como o Senhor sofreu, nós também sofreríamos nesse mundo. De que nós somos odiados nesse mundo, porque assim como o nosso Senhor foi odiado, nós também seríamos odiados. De que se nós fôssemos do mundo, o mundo nos amaríamos, mas porque não somos do mundo, o mundo nos odeia. Pedro diz aos seus leitores: irmãos, não está acontecendo algo extraordinário, o fogo que se vê no meio de vós, destinado a provar a vossa fé. Queridos, nós temos sido orientados pela palavra, de que estamos vivendo processos cada vez mais difíceis e dolorosos, de perdas, de angústias, de medo, de dúvidas, mas nós não podemos permitir que esses sentimentos obscureçam a nossa visão daquele que nos chama para viver um propósito extraordinário. Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, você vai ser peneirado, mas tem uma coisa, Pedro,
Eu roguei por você. Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Entenda, queridos, quando você está passando por processos dolorosos, o Senhor está intercedendo pela sua vida, para que a sua fé não fraqueje. Ele não vai permitir, amados, que aqueles que o buscam e que dependem do Senhor sejam sucumbidos pelas circunstâncias. Eu roguei por você, Pedro, para que a sua fé não desfaleça. E ele revela ainda uma vez o seu propósito. Quando você se converter, quando você passar por esse processo, fortalece os teus irmãos. Jesus está reafirmando: eu mantenho os meus propósitos sobre a sua vida. Você vai ser pescador de homens, você vai fortalecer os seus irmãos. Pedro então diz ao Senhor: Senhor, estou pronto. Queridos, talvez esse seja e tenha sido um erro de Pedro, em achar que os processos da sua vida haviam sido concluídos com sucesso. Não, Senhor, eu não vou ser peneirado, eu não vou deixar o Senhor, eu estou pronto. Quantas vezes nós nos achamos inatingíveis? Não, eu sou membro da Igreja Nazareno desde a fundação. Não, porque eu sou alguém que busca a Deus, eu sou alguém que leio a Bíblia, eu sou alguém que oro. Eu não vou passar por processos, você é um dos. Irmãos, a palavra diz que nós estamos sendo aperfeiçoados, que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo. Paulo disse: não, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. A vida do crente, queridos, é um processo, e deve ser um processo de progressão e de crescimento, de glória em glória, de fé em fé. Pedro diz: eu estou pronto, Senhor, tanto para ir contigo para a prisão, quanto para a morte. Jesus diz a Pedro: Pedro, eu digo para você que hoje, você vai me negar 3 vezes, antes que o galo cante. Aquilo para Pedro é uma decepção. Como o Senhor imaginaria que Pedro iria negá-lo? Irmãos, quantas pessoas que nós atribuímos uma vida espiritual, um caráter cristão, e que simplesmente viraram as costas para o Senhor e se renderam aos apelos desse mundo, obscureceram a sua visão espiritual. A narrativa bíblica diz que Jesus sobe ao monte do Getsêmani para orar, e ele chama os seus discípulos. E ali, depois de orar, ele é abordado pelos guardas que vêm para prendê-lo. Naquele momento, talvez Pedro tenha pensado: eu vou mostrar para ele agora que eu estou pronto, para o que daí vier. E Pedro toma a sua espada e ele corta a orelha do soldado chamado Malco, como quem diz: Senhor, estou aqui mostrando que eu morro, mato e morro por você. Jesus então repreende Pedro, e ele diz: Pedro, guarda a tua espada, porventura não beberia eu do cálice que o Pai preparou? Jesus está dizendo: eu não passaria pelas provações e pelos processos de Deus na minha vida. Jesus ali é preso, levado à presença das autoridades judaicas, e a narrativa de Lucas diz que Pedro passa a seguir Jesus de longe. Sabe, queridos, Pedro começa a experimentar a decadência da sua vida. Aquele homem que havia deixado tudo para estar ligado com o Senhor, para andar lado a lado com o Senhor, que havia presenciado coisas extraordinárias e ouvido coisas maravilhosas, agora estava distante do seu mestre. Não uma distância a ponto
ponto de negá-lo, mas uma distância a ponto de negá-lo. Talvez essa seja a reflexão que nós precisamos fazer nos tempos de processos da nossa vida. Qual é a nossa proximidade do Senhor? Às vezes nós temos dificuldade de fazer esses questionamentos pessoais. Qual tem sido o nível do meu comprometimento com o Senhor e com a sua igreja? Qual tem sido o nível do meu empenho e da minha disposição de buscar ao Senhor na palavra? Qual tem sido a minha disposição de orar diante do Senhor, de clamar a Deus para a vida do meu irmão, de ser bênção para a vida do outro? Alguns simplesmente não fazem porque já acostumaram com uma realidade de distanciamento. Ainda que o distanciamento social seja algo tão pregado nos nossos dias, e pregado como algo que nos traga segurança, o distanciamento espiritual é algo que mata. E é algo que mata a nossa comunhão com Deus e com a sua igreja. E nós não podemos, queridos, viver à distância daquele que nos chamou à proximidade da comunhão e da intimidade do seu Filho. Quando Pedro se afasta do Senhor, ele adentra no ambiente onde Jesus estava, e ali havia acendido uma fogueira no meio do pátio, e se assentaram ali. Era uma noite fria. Uma criada então vem, olha para Pedro, e vendo ele assentado perto do fogo, olhou para ele e disse: esse homem também estava com ele. Pedro então nega e diz: mulher, não o conheço. Pouco tempo depois veio outro e disse: você também é dos tais. Pedro então diz: homem, não sou. Sabe, queridos, só vive os propósitos de Deus quem tem coragem para viver os processos. O Senhor não conta com covardes. O Senhor não conta com medrosos, com tímidos. Pedro agora se acovarda diante das indagações que lhe fazem. Terceira vez, passado 1 hora, alguém chega para ele e afirma: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. Quando ele ainda estava falando, o galo cantou. Os propósitos de Deus, queridos, não são para covardes. São para quem tem coragem de enfrentar os processos. Quando Pedro nega, o galo canta. O Senhor, da distância que estava, se volta para ele. Os olhares se entreencontram. Jesus fixou os olhos em Pedro e Pedro lembrou da palavra do Senhor. E como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes que o galo cante. Pedro experimentou, queridos, um choro amargo da frustração de quem achou que estava pronto e que sucumbiu num processo que lhe conduziria ao propósito de Deus. Pedro está decepcionado consigo mesmo. Ele está sendo peneirado. Ele está passando por um momento de dificuldades. O capítulo 21 do Evangelho de João, Jesus já havia ressuscitado, já havia notícias desse fato, mas aquilo ainda não gerava uma exultação nos discípulos, que estavam meio que sem entender o que estava acontecendo, ou o que aconteceria. Pedro então se levanta, no meio dos discípulos, e diz: eu vou pescar. Os que estavam com ele, Pedro, Tiago, João, Natanael, diz: nós vamos contigo. Pedro volta a pescar, porque o sentimento de alguém que experimenta a frustração é o desejo de voltar, de desistir. É alguém que não toma os processos como impulsos para crescer, mas que se perde no meio dos processos e voltam atrás, para a velha vida.
Pedro voltava a pescar e arrastava consigo os discípulos. A narrativa de João diz que eles começam a lançar as redes e eles não conseguem êxito no seu trabalho. Eles lançaram a rede, não pescaram nada. De repente, ali na praia, aparece alguém e diz: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Eles responderam: não temos. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Aquelas palavras pareciam muito conhecidas. Era uma experiência já vivenciada. Aquilo trazia à tona lembranças maravilhosas de um início promissor. Os discípulos fizeram assim, lançaram as redes à direita do barco e puxaram a rede tão grande quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: Pedro, é o Senhor. Queridos, o coração de Pedro estava como que um rio represado. Alguém que tinha um discurso e palavras para dizer àquele que o havia amado e o comissionado para um propósito. Quando ele ouve que é o Senhor, ele coloca a sua roupa, porque ele se havia despido, e ele se lançou ao mar, ele vai ao encontro do Senhor. Os discípulos vêm puxando os barquinhos, e eles estavam próximos, chegam à terra, e já havia ali preparado brasas e peixes sobre as brasas. E Jesus diz aos discípulos: tragam dos peixes que vocês acabaram de apanhar. Pedro entra no barco, arrasta a rede. Ela tinha cerca de 153 grandes peixes. Jesus então faz o convite: vinde, comei. Sabe, queridos, o que chama a atenção é que os processos nos ensinam a viver o propósito de Deus, a busca pelo propósito de Deus, na dependência dEle. Quando os discípulos chegaram, já estava tudo preparado. Não é Deus que depende de nós, mas somos nós que dependemos de Deus. Jesus então ceia com os discípulos. Ninguém ousa perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Jesus começa a servir os seus discípulos. Eu fico imaginando que há um ambiente de expectativa sobre o que aconteceria, especialmente no coração de Pedro. Porque é natural que alguém que se perde no processo anseie por uma segunda chance. Talvez quando Pedro chorava amargamente, ele pensava: para mim acabou. Mas a notícia de que o Cristo havia ressuscitado gerava no coração de Pedro uma esperança e uma expectativa de um novo encontro. Terminada a refeição, Jesus olha para Simão Pedro e diz: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros? Sabe, queridos, talvez o coração de Pedro comece a pulsar mais forte e pensar sobre o que responder. Porque na última resposta Pedro disse: eu estou pronto. Agora ele diz: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus diz: apacenta os meus cordeiros. Nós bem sabemos que para nós amor é amor. Quando nós dizemos que amamos, entendemos facilmente, amamos. Quando queremos dar uma dimensão maior, dizemos que amamos muito. Mas os gregos dividiam a ideia de amor em categorias. O amor eros, que era um amor carnal. O amor filéu, que era o amor entre amigos. E o amor ágape, que era o amor sacrificial, que era o amor de Deus.
Os estudiosos dizem que nesse momento Jesus, quando questiona Pedro sobre o seu amor, ele usa o termo ágape, como quem diz: Pedro, você me ama com o amor de Deus, ou você me ama como eu te amo? E quando Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que te amo, Pedro usa o termo filéu: Senhor, eu te amo como um amigo. Segunda vez, Jesus pergunta a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas como eu te amo, com o amor de Deus? Ele responde: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo, que eu gosto de você. E Jesus diz: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro então se entristece, porque já pela terceira vez Jesus lhe havia perguntado: tu me amas? Pedro ali está triste porque ele reconhece que ele não consegue amar o Senhor como o Senhor o amou. Só que nesse terceiro momento, Jesus não usa o termo ágape, amor de Deus, mas filéu: você me ama pelo menos como um amigo. E Pedro diz: Senhor, tu sabes que te amo, tu sabes todas as coisas. E Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Essa tríplice afirmação de Pedro se sobrepõe à sua tríplice negação, e esse é o momento da restauração de Pedro, porque os processos têm momentos de dores e perdas, mas também tem momentos de restauração e renovação, para seguirmos em frente, rumo aos propósitos do Senhor. Por 3 vezes o Senhor anuncia e ratifica o seu propósito: Pedro, pastoreia as minhas ovelhas. Pedro, pastoreia, apacenta as minhas ovelhas. Pedro é restaurado pelo Senhor. Pedro agora se volta à vivência dos processos de Deus para alcançar os seus propósitos em sua vida. Nós conhecemos a história de Pedro e sabemos que ele é um dos grandes líderes da igreja primitiva. A narrativa dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, diz que no dia do derramamento do Espírito Santo, do cumprimento da profecia de Joel, de que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, que os filhos e as filhas profetizariam, que os jovens, que os velhos sonhariam, que os jovens teriam visões. As pessoas começam a se questionar se os discípulos estavam embriagados, porque falavam coisas incompreensíveis, e outros ouviam na sua própria língua materna falar das grandezas de Deus. Pedro então se levanta, toma a palavra, e ele faz um discurso cristocêntrico, colocando Jesus como centro da mensagem do Evangelho, e ele conclui a sua mensagem dizendo: esteja absolutamente certa toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Pedro é levantado, queridos, com o propósito de proclamar o senhorio do Senhor. Entenda que o processo que eu e você vivenciamos tem como finalidade glorificar a Deus. Ouvindo a mensagem de Pedro, o coração dos seus ouvintes se compungiu e eles perguntavam a Pedro e aos demais o que eles deveriam fazer. Pedro então diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Sabe, queridos, depois de muitos processos, Pedro alcança o propósito do Senhor. Os processos são imprescindíveis para alcançar os propósitos de Deus. Não estranhe as lutas. Não estranhe, não murmure as adversidades, os desertos da vida. Deus está trabalhando conosco, forjando em nós o caráter de Cristo, para que alcancemos o propósito de sermos testemunhas do senhorio do Senhor para este mundo caído. Você não foi criado por acaso. Há um propósito de Deus para se realizar em sua vida. Nós não podemos, no momento das dificuldades, clamar ao Senhor que faça um milagre em nós. Alguém já disse:
que uma lagarta não precisa de um milagre para se transformar numa borboleta. Ela precisa de um processo. Para que eu e você alcancemos o propósito de Deus, nós não precisamos de milagres de Deus. Nós precisamos de um processo, ou de processos de Deus, para sermos moldados e trabalhados segundo a vontade daquele que nos chamou. Por isso, suporte os processos. Não desista diante dos processos. Suporte, para que eu e você possamos vivenciar os propósitos extraordinários do Senhor para as nossas vidas. Amém, queridos? Louvado seja o Senhor. Eu quero orar por você ainda nessa hora, convidar vocês a colocar de pé. Eu não sei qual a luta que você tem enfrentado, que nível de processo você tem vivenciado, se um processo de conquista e de vitória, ou se um processo de dor, de perdas e de derrotas. Mas eu posso lhe dizer nessa noite, que seja sorrindo ou chorando, Deus tem um propósito a realizar em sua vida, e Ele vai nos aperfeiçoar até o dia de Cristo.